Fala, Pequeno Pôneis! Tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para P10. Esse vídeo é apenas com os recortes das resoluções das questões do PET. Se você quiser se aprofundar, e o tio recomenda fortemente isso, clique aqui no iCard para assistir o vídeo completo ou então no primeiro comentário, tá bom? Forte abraço, Feliz Natal, bom vídeo para vocês. Tchau! Questão de número 1. Dois corpos pontuais em repouso separados por certa distância e carregados eletricamente com cargas de sinais iguais repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará quantas vezes ou diminuirá quantas vezes. Então, tenho dois corpos aqui, a uma distância d, e entre eles aparece uma força aqui de repulsão, né? Já que eles têm a mesma carga. Então, se eu triplicar uma dessas cargas aqui, o que vai acontecer com essa força? Bom, essa força vai aumentar. Por que ela aumenta, Nathan? Porque, de acordo com a lei de Coulomb, a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Vai aparecer um 3 aqui em cima, multiplicando aqui em cima. Ou seja, esse lado vai aumentar 3 vezes, o que faz com que a força elétrica aumente 3 vezes, tá bom? Então, o que vai acontecer com a força aqui? Ela aumentará 3 vezes, já que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Fechou? Bora para a letra B, então? Letra B. Se forem mantidas as cargas iniciais, então não vou alterar as cargas, mas a distância entre os corpos for duplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará quantas vezes ou diminuirá quantas vezes. Então tinha uma força de repulsão entre elas, o que eu fiz foi aumentar a distância. Quando eu aumento a distância, essa força diminui. Por quê? Porque a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando eu aumento a distância, aparece um 2 aqui dentro do quadrado, o que faz com que desse lado aqui, no denominador aqui, aumente 4 vezes, ou seja, 2 ao quadrado. Vai aparecer um 2 no denominador que está elevado ao quadrado, porque o d está elevado ao quadrado. Quando o denominador aumenta 4 vezes, isso faz com que a força elétrica diminua 4 vezes. Tudo bem? Então, ó, a força diminuirá 4 vezes, já que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Fechou, pessoal? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que o tio tenta ajudar. Beleza? Bora para 2, então? Seja F a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga Q, separadas por uma distância r, assim, qual das duas figuras abaixo melhor ilustra as forças de repulsão entre duas partículas de carga 2Q e 3Q separadas pela mesma distância r? Então aqui, a primeira coisa que a gente pode observar é que se a força entre uma é F, a outra tem que ter o mesmo valor F também. A mesma força que a primeira faz na segunda, a segunda faz na primeira. Essas forças têm que ser iguais. Então aqui já está diferente, então não pode ser. Aqui já está diferente, não pode ser. Então a gente poderia marcar tanto a letra A, quanto a letra E, quanto a letra D. E como que a gente vai saber? Pela lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb fala que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, né? Então, se essa carga aqui vai aparecer um 2, e esse 2 está multiplicando com o 3 que vai aparecer junto dessa carga aqui, quando eu tiver essas duas coisas juntas, o numerador aqui cresce 6 vezes, o que faz com que a força elétrica também aumente 6 vezes, tá?
Para quem quer justificar, a resposta certa então é a letra E. Essa força elétrica vai ser 6 vezes a força inicial, porque a força é diretamente proporcional ao produto das cargas. Tudo bem? Bora fazer a questão de número 3 então? Em 4 vértices de um pentágono regular são colocados cargas de mesmo valor Qzão, mas de sinais alternados conforme a figura. No quinto e último vértice do pentágono é colocada uma carga de prova Q0 maior que zero, ou seja, positiva, que ficará sob a ação de todas as outras. Qual dos vetores F1, F2, F3 e F4 representa a resultante das ações das cargas mais Q e menos Q sobre Q0? Então aqui entra a ideia de vetor, de força resultante que eu estava comentando no vídeo. Aqui eu tenho 4 cargas fazendo força em uma única. Então vou ter 4 forças atuando em Q0 e eu quero descobrir qual é a força resultante em Q0. Bom, vamos tirar o desenho dali para ficar mais fácil da gente ilustrar. Vou dar nome, tá? Eu vou batizar cada um desses vértices aqui, cada uma dessas cargas. A, B, C, D. E aqui eu tenho a minha carga de teste, que ela é positiva. Tudo bem? Bom, então aqui, primeiro, essa carga A, ela está interagindo com essa carga de teste? Ah, tá sim. Por quê? Porque ambas têm carga elétrica. Beleza. Essa é positiva e essa é positiva. Então vai aparecer uma força de repulsão. Muito bem. Então a A vai empurrar a Q0 para longe dela. Então vai aparecer uma força FA aqui, nesse sentido, no sentido de se afastar, no sentido de repulsão. Beleza. A Q0 empurra A para longe também? Empurra, mas eu quero saber qual é a força resultante em Q0. Então é nessa aqui que eu estou interessado em analisar as forças. Tudo bem? E a carga B, que é negativa, ela interage com a carga Q0? Sim. Com uma força de o quê? De atração, porque as cargas têm sinais opostos. Então B atrai Q0. Beleza. Então atrai. Mas por que você desenhou essa força menor, Nathan? Porque B está mais longe dessa carga do que A. É mesmo. E quanto maior a distância, menor a força elétrica. Isso mesmo. Então o fato da B estar mais longe da carga de teste do que a A faz com que a força que B faz seja menor. Beleza. Acho que eu estou entendendo. Certo, vamos ver aqui para C. A C é positiva. E a carga de teste também é positiva. Então vai aparecer uma força de repulsão. A C está empurrando ela para longe, com uma força também pequena, porque C também está mais longe de Q0 do que estão as outras duas A e D, tá bom? Então vai aparecer uma força de repulsão, uma força que empurra aqui para longe de C, só que menor que a outra, porque ela também está mais distante. Quanto maior a distância, menor a força. E agora D. Entre D e Q0 vai aparecer uma força de atração. Por quê? Porque essa é negativa e essa aqui é positiva. Uma força de atração. Maior também, igual a A, por quê? Porque tanto a A quanto a D estão mais próximas, então essas duas forças vão ficar maiores. Beleza. Então agora o tio vai juntar essas duas forças aqui. Como é que a gente junta essas duas forças? Vou usar o método do paralelogramo. Vou traçar a reta paralela a cada um desses vetores na extremidade do outro. Então vou traçar aqui a reta paralela a FB na extremidade do FC, e vou traçar a reta paralela a FC na extremidade do FB. E aqui, a diagonal desses caras ficou o meu vetor resultante entre essas duas, Então eu juntei essas duas forças aqui, sumi com elas e fiquei só com uma para cima. Beleza, essas duas juntas aqui, elas formam uma forcinha para cima. Por quê? Porque essa puxa para a esquerda e para cima, essa puxa para a direita e para cima. Então para a direita e para a esquerda elas se anulam, sobra só o para cima. Ah, estou entendendo. E essas duas para baixo aqui, o que rola? FA puxa para a esquerda e para baixo, e FD puxa para a direita e para baixo, direita e esquerda se anulam, e vai sobrar só força para baixo. Como que eu descubro isso? Traçando as retas paralelas, Na extremidade de FA vou traçar uma reta paralela ao FD, e na extremidade de FD eu vou traçar uma reta paralela a FA. Beleza. A diagonal desse cara aqui é a minha força resultante entre esses dois de baixo, ou seja, juntei esses dois de baixo em uma única força, que é para baixo aqui. E agora, o que eu vou fazer? Forças com sentidos opostos, vetores com sentidos opostos, eles subtraem, Então, uma força grandona puxando para baixo e uma pequenininha puxando para cima, minha força resultante vai ser uma força para baixo, que é mais parecida com qual dessas quatro aqui, galera? Mais parecida com F4, que também é para baixo, Então, a resposta certa aqui é a letra D. F4 é a força resultante, tá bom?
Espero que tenha feito sentido, galera. Bora para 4 então? Essa aqui é um pouco mais fácil que a anterior porque a gente tem menos cargas, mas a ideia é exatamente a mesma. Observe a figura que representa um triângulo equilátero. Nesse triângulo, 3 cargas elétricas pontuais de mesmo valor absoluto estão nos seus vértices. O vetor que melhor representa a força elétrica resultante sobre a carga do vértice 1 é... Então, quero analisar a carga do vértice 1. Todas essas têm a mesma carga e tanto 2 quanto 3 estão à mesma distância, porque o triângulo é equilátero, ele tem todos os lados iguais. Beleza. Então, aqui, ó, a carga 2, ela faz uma força em Q1? Faz, porque ambas têm cargas, né? A carga 1 faz uma força em F2? Faz, mas eu estou interessado na força resultante em 1. Então, nem vou desenhar as outras, só quero desenhar as forças que atuam em 1. Então, 2, como as duas cargas têm mesmo sinal, elas se repelem. Então, vai aparecer uma força de repulsão, uma força que tende a fazer ela se afastar. Então, a força que 2 faz em 1 vai ter mais ou menos essa direção aqui. Beleza. Mas a 3 também está aqui, não está? Tá. E a 3 faz uma força em 1? Faz. Uma força de que tipo? Ué, se essa aqui é positiva e essa aqui é negativa, cargas de sinais opostos, elas se atraem com uma força de mesmo valor, porém apontando aqui no sentido de atração, né? A força 3, que a 3 faz em 1, é uma força de atração. Então, vai puxar a 1 para próximo de 3, tentando aproximar ela. Beleza. Então, agora eu fiquei com essas duas forças aqui atuando no corpo 1. Como que eu vou achar a força resultante? Bom, essa puxa para cima e para a direita. Essa puxa para baixo e para a direita. Para cima e para baixo se anulam, vai sobrar só uma força para a direita. Tá bom? A lógica nos diz isso já. Mas como é que a gente acha essa força resultante? Traço uma reta paralela a esse vetor na extremidade desse. Na extremidade do F31, vou traçar a direção paralela a esse cara aqui. Para quê? Para formar o meu paralelogramo. E a diagonal desse paralelogramo aqui é o meu vetor resultante, a minha força resultante. Então ela é para a direita, como a lógica mesmo nos dizia. Portanto, a resposta certa aqui é a letra C. Beleza? Bom, bora para a última questãozinha então? Questão de número 5. Considere uma experiência em que 3 cargas pontuais de igual módulo estejam alinhadas e igualmente espaçadas, que as cargas A e C sejam fixas e que os sinais das cargas A, B e C obedeçam a uma das configurações seguintes. Considere ainda que se deseja que a carga B esteja solta em equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio é sem força resultante, ou seja, que a força resultante sobre ela seja nula, seja igual a zero. Um corpo só está em equilíbrio quando a força resultante sobre ele é zero. Para tanto das configurações apresentadas, pode-se usar. Então, a amarela é a A rosinha aqui, a roxinha é a B, e a C é a verdinha. Na primeira configuração, eu tenho as 3 positivas, e eu quero que a do meio fique em equilíbrio, então é ela que eu vou analisar. A amarela faz uma força na roxinha? Faz. De que tipo? Uma força de repulsão. Então ela empurra ela para longe. Beleza. E a verdinha faz uma força na roxinha? Faz também. Como as cargas têm mesmo sinal, também vai ser uma força de repulsão. Juntando duas forças iguais. Por que igual, Natan? Porque ambas têm a mesma carga, mesma intensidade de carga. E ambas estão à mesma distância. Se a distância é a mesma e a carga é a mesma, a força elétrica é a mesma. Então eu estou puxando para um lado do mesmo jeito que eu estou puxando para o outro. Então a força resultante nesse caso aqui é nula. Beleza. Na segunda configuração, olha só, eu tenho uma carga positiva aqui, negativa aqui e positiva aqui. Beleza. A amarela faz uma força de que tipo na roxa? Uma força de atração. A roxinha também atrai a amarela, mas eu quero analisar só a roxinha. Beleza. Então a amarela atrai a roxinha. E a verde, o que ela faz com a roxinha? Atrai também, porque as cargas também têm sinais opostos. Então a força que a verdinha faz também vai ser uma força de atração. Aqui de novo, eu tenho duas forças iguais para sentidos contrários. Quando eu juntar essas duas forças, a força resultante vai ser nula. A força resultante também vai ser igual a zero. Beleza? Na última situação aqui, ó, positivo, negativo e negativo. Que tipo de força vai aparecer entre a amarela e a roxinha? Uma força de atração. Por quê? Porque tem sinais contrários, então a força vai ser de atração. Beleza. E entre a verdinha e a roxinha? Nesse caso aqui, a força é de repulsão, porque tem cargas de mesmo nome. Então, força de repulsão é que afasta, né? A verdinha vai empurrar a roxinha para longe, para a esquerda também.
Nesse caso, essas duas forças elas não estão se anulando. Na verdade, elas estão se juntando. E a força resultante aqui é diferente de zero. Então, esse não está em equilíbrio. Nessa última situação, o equilíbrio não existe. Então, que ela está em equilíbrio é na situação 1 e 2. Portanto, letra E é a resposta correta. Tudo bem? E aí, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam assistir esse material. Tá bom? Galera, forte abraço para vocês. Feliz Natal. Tchau!